Boa noite. Estamos aqui numa primeira live que nós estamos fazendo num projeto que a gente pretende continuar nas próximas semanas, nos próximos meses. Essa ideia surgiu com um grupo de amigos que tem como ponto de afinidade o processo civil, discutir temas de processo civil, pensar o processo civil. E a partir dessas conversas, nós pensamos em tornar isso um projeto, fazer isso por uma live, disponibilizar essas nossas conversas, nossos debates, para ter acesso tanto para a comunidade científica, para nossos alunos, para quem tiver interesse que atua na prática, com temas relevantes, temas que despertam o interesse tanto nosso, do judiciário, como da academia. E nós estamos aqui, eu sou Carlos Frederico Basso Pereira, sou de Vitória, Espírito Santo, sou doutorando pela USP e professor da FDV. Nós temos também o nosso colega Thiago Siqueira, que também é aqui de Vitória, doutor pela USP, professor da UFES. Gustavo, de Recife, doutorando também pela USP e advogado lá em Pernambuco. Eli, que também é doutorando pela USP, advogado. E o Minami, Marcos Minami também, da Universidade Regional do Cariri, doutor pela Universidade Federal da Bahia. E para esse primeiro encontro eu vou ficar um pouco responsável por conduzir os debates. E o tema que a gente vai falar aqui nesse primeiro encontro vai ser sobre a PEC 199, a conhecida PEC sobre a prisão em segunda instância. PEC que tem um contexto político muito conhecido por todos, que foi proposta notoriamente no contexto daquele debate da prisão após segunda instância, dos debates que ocorreram no Supremo Tribunal Federal e que envolveu toda a sociedade, aqueles que conhecem direito, que atuam no direito e aqueles despertaram interesse, e a PEC despertou interesse até mesmo daqueles que não atuam no direito. Então, o nosso primeiro debate, o nosso primeiro tema que a gente escolheu para debater aqui, quais vão ser os efeitos, reflexos dessa PEC para o processo civil. O Eli vai começar aí abordando esse tema e vai dar um panorama geral para a gente desses problemas que ele está pensando em relação aos efeitos da PEC para o processo civil. Eli, boa noite a todos. Espero que seja um projeto duradouro, é um prazer estar com vocês aí. Boa noite, meus amigos, boa noite a todos, boa noite, Fred, obrigado pela condução dos trabalhos, dizer que é um prazer dividir esse espaço virtual aí com todos vocês e dizer também que eu faço votos de que esse projeto continue e ganhe cada vez mais força, porque eu acho que utilizar dessas mídias, dessas plataformas, não é mais uma questão de modernidade, mas de uma necessidade, né? Então, deixo aqui meu registrado o prazer de estar com vocês, ainda que seja por essa via que aproxima na distância, né? Bom, a ideia da gente tratar um pouco sobre a PEC 199 de 2019, PEC essa de relatoria do deputado federal Alex Manente, ela surge de um contexto muito específico. E, na verdade, como esse é um foro de debate para o processo civil, a ideia é entender como essa PEC impacta no processo civil, tendo em vista os motivos que levaram à sua estruturação. Acho que muita gente não, mas quase todo mundo sabe dos debates dos últimos anos acerca da prisão em segunda instância, é um debate muito presente no campo do direito penal e do processo penal, da mudança de posicionamento do STF em um primeiro momento e depois da revisão desse posicionamento num segundo momento, de modo que passa hoje a viger como entendimento do STF que não é possível execução de pena a partir do julgamento de segunda instância. A prisão por motivos cautelares continua, mas executar pena a partir do julgamento de segunda instância não é mais possível, e isso invocando, sobretudo, presunção de inocência. O que muito se debateu depois do julgamento do STF foi que o Congresso se mobilizaria para tentar empreender uma reforma constitucional para superar esse posicionamento do STF e, mudando a Constituição, possibilitar a prisão em segunda instância. Quando isso surgiu, muitas posições deixaram claro que reformar o artigo 5º da Constituição Federal não seria possível
para rever a ideia de presunção de inocência, porque essa seria uma cláusula pétrea. O que os congressistas conjecturaram para tentar driblar esse impedimento? Eles falaram o seguinte: se eu não posso mexer na presunção de inocência, o que eu vou fazer é ir por um outro caminho, que é mexer estruturalmente no sistema de impugnação das decisões judiciais. E o que essa PEC propõe? É justamente isso. Ela não mexe na ideia de presunção de inocência, mas ela mexe completamente no acesso a tribunais superiores, que hoje, sem essa PEC, todo mundo sabe, é feito basicamente por STF mediante recurso extraordinário e por STJ mediante recurso especial. Quando essa PEC propõe uma reforma estrutural nos meios de impugnação, ela busca fazer o seguinte: eliminar o recurso extraordinário, eliminar o recurso especial, eliminar o recurso extraordinário, eliminar o recurso especial e transformá-los, respectivamente, em ações revisionais cabíveis posteriormente ao trânsito em julgado. Se a gente pegar a lógica da PEC, o que ela faz, portanto, é transformar o acesso aos tribunais superiores em medidas possíveis somente após o trânsito em julgado das decisões judiciais. E com essa PEC, o trânsito em julgado ocorreria em segunda instância e, portanto, a prisão em segunda instância seria possível. Se essa é a lógica da PEC, e se essa PEC mexe no recurso extraordinário e no recurso especial, por via de consequência, ela não só muda o processo penal, ela muda o processo em geral. O processo civil talvez o mais impactado junto com o processo penal. E o que se percebe de todos os debates e das audiências públicas realizadas até agora é que ninguém se deu conta, ou poucos se deram conta, dos impactos sistêmicos e talvez devastadores dessa PEC. Um dos nossos colegas aqui, o Gustavo Azevedo, ele vai tratar um pouco dos impactos da PEC na fazenda pública, nos precatórios e em direito intertemporal, mas nessa apresentação inicial, o que fica muito claro, e pouca gente tem debatido isso, é de que forma a PEC impacta no processo civil, com a exclusão do recurso extraordinário e do recurso especial, transformando-os, respectivamente, em ações revisionais extraordinária e ação revisional especial. Eu tive a oportunidade de escrever, logo que a PEC foi apresentada, um texto publicado no Consultor Jurídico, no Conjuro, um periódico eletrônico. E nesse texto eu apresento basicamente 3 problemas. Um primeiro problema relativo ao conceito de trânsito em julgado, que é um conceito jurídico positivo e que essa reforma acaba apresentando uma alteração. Um segundo problema que me parece que é bastante grande e de ordem também prática é como é que vai se dar a convivência dessas ações revisionais com um modelo que já existe nosso de impugnação de decisões posteriores ao trânsito em julgado, que tem como modelo principal a ação rescisória. Então, a gente teria, com essa PEC, um sistema de impugnação de decisões posteriores ao trânsito em julgado formado por um tripé: pela ação rescisória, pela ação revisional especial e pela ação revisional extraordinária, e cada uma com certas sobreposições, e isso me parece traria uma complexidade muito grande para o sistema, mas por via de consequência criaria um paradoxo, que é submeter as decisões transitadas em julgado a uma margem de impugnação muito maior do que elas têm hoje, sendo que o que se entende tranquilamente é que, posteriormente ao trânsito em julgado, seria excepcional a impugnação da decisão. E um terceiro problema, que me parece também de ordem prática, é em que medida transformar o recurso especial extraordinário em ações revisionais impactaria no acesso aos tribunais superiores, sendo que hoje a gente já sabe que esse acesso é cada vez mais difícil, quer por causa dos filtros legitimamente previstos, quer por causa da chamada jurisprudência defensiva. Aqueles que são fanáticos da jurisprudência defensiva, quando se virem diante
das ações revisionais vão ter um prato cheio para criar ainda mais motivo de limitação de acesso aos tribunais superiores. Além de diversos outros aspectos que eu tenho certeza que os meus colegas aqui vão abordar, relativos à necessidade de adaptação da legislação infraconstitucional, ao conceito de trânsito em julgado, enfim. Mas, num panorama geral, me parecem ser esses os primeiros problemas que a gente poderia abordar aqui. Então, eu devolvo a palavra para você, Fred, para continuar conduzindo os trabalhos. Beleza, Eli, obrigado. Vocês viram aí que o nosso colega Lena já entrou na conversa. Nosso objetivo é ter um papo bem dinâmico mesmo, sem nada muito enfadonho. A gente quer mesmo discutir isso de forma bem aberta, bem franca, bem horizontal. Eu só queria pontuar algo importante que eu achei da fala do Eli, que aí eu já passo a palavra para o Gustavo, que ele vai falar um pouquinho da importância da PEC em relação aos processos envolvendo a Fazenda Pública. E trabalhar um pouquinho em questão de direito intertemporal também. O primeiro ponto que eu acho que é importante a gente ressaltar, a título de diagnóstico, é que a PEC ela pode ampliar as hipóteses de recorribilidade e tornar mais complexo um sistema de relacionamento entre recursos e meios autônomos de impugnação. Isso vai ser bastante desafiador para a doutrina e para os tribunais delimitar o espaço de atuação de cada um desses instrumentos de impugnação. Eu não sei se vocês concordam comigo, acho que pela fala dele, acho que deu para a gente ter um panorama nesse sentido. Mas aí eu jogo isso para debate depois. Vamos ouvir primeiro o Gustavo falando um pouquinho sobre a importância da PEC, os reflexos da PEC em relação à Fazenda Pública. Gustavo, prazer falar contigo. Pessoal, boa noite. Muito bacana estar aqui com vocês nesse período de coronavírus, todo mundo em casa. Então, o projeto da gente é, além de podermos conversar, debater, e, enfim, continuarmos estudando, também contribui que a gente possa levar nossas ideias para as outras pessoas que estão em casa, estão querendo manter os estudos. Muitas faculdades não conseguem trabalhar com ensino à distância, com material à distância. Então, é um tema interessante, um tema legal para a gente começar a fazer os debates. E quando a gente olha para o texto da PEC, né, que está substituindo o recurso especial extraordinário por ações autônomas revisionais dos acordos dos tribunais, a gente vai observar lá na exposição de motivos do projeto que um dos fundamentos para a alteração constitucional é evitar recursos protelatórios. E como explicou Eli, professor Eli, a gente vê que o viés por trás disso é exatamente as questões da prisão em segunda instância, ou seja, uma questão de processo penal. E no processo civil, quem é que mais se aproveitar ou se beneficia dos recursos para os tribunais superiores? Porque, via de regra, isso é básico, a gente sabe que os recursos para os tribunais superiores não têm efeito suspensivo e permitem deflagrar, desde logo, a execução provisória. Então, cumprimento de sentença permite ser deflagrado. No fim das contas, talvez uma das maiores beneficiárias seja a Fazenda Pública, porque precatório e RPV só é expedido depois do trânsito em julgado. Então, a gente não tem a possibilidade de expedir um precatório e um RPV sem o trânsito em julgado. Então, o principal efeito da PEC em relação à Fazenda Pública é fazer com que, desde logo, se instaure uma execução definitiva contra a Fazenda Pública e permita a gente escrever o nosso precatório, a gente escrever o nosso RPV, ganhando muito tempo, levando em consideração que realmente os tribunais superiores estão lotados, estão abarrotados. Um RESP contra a Fazenda Pública, às vezes demora 3 anos, 4 anos para ser julgado, o trânsito está em julgado para eu voltar e conseguir expedir o RPV e o precatório. Então, esse é um primeiro aspecto relevante que a gente tem que observar em relação à Fazenda Pública, acelerar os processos e, desde logo, a gente ter a expedição dos precatórios do RPV. Segundo ponto, a tutela provisória, ela permite, quando cumprida, uma execução provisória. A execução de uma tutela provisória nada mais é, em linhas gerais, do que uma execução provisória. E a gente tem, no nosso sistema, a vedação de tutela provisória contra a Fazenda Pública, que está em 3 leis, a 8437 de 92, a 9494 de 97 e na Lei do Mandado de Segurança, 12.106 de 2009. São 4 hipóteses básicas. Não ser possível a compensação de créditos tributários, não ser possível a equiparação do servidor, alteração de regime previdenciário,
concessão de benefícios previdenciários desde logo e a importação de produtos. Nessas hipóteses, quando havia o ajuizamento do recurso especial, quando havia a interposição do recurso especial extraordinário, ele era dotado automaticamente de efeito suspensivo. Então, a gente não podia iniciar a execução provisória dessas matérias. O que é que vai acontecer? A gente vai poder iniciar uma execução já definitiva dessas matérias. Então, olhando para o texto da PEC rapidamente, são os dois principais pontos que eu consigo vislumbrar em relação à Fazenda Pública. E quando eu comecei a me debruçar pensando sobre o viés da Fazenda Pública, eu comecei a perceber que a gente tem um problema aqui que precisa ser enfrentado de direito intertemporal. A PEC, no artigo 3º dela, eu estou abrindo aqui, dispõe que esta emenda constitucional entre em vigor na data da sua publicação. Ok, entre em vigor quando publicada a emenda. Mas é assegurada a aplicação das regras de processamento e julgamento dos recursos extraordinário e especial àqueles que houverem sido interpostos antes da emenda. Ou seja, entre em vigor de imediato, na data da publicação, mas os recursos que foram interpostos devem ser processados pelo regime recursal anteriormente previsto. Ok, beleza, a gente tem o nosso regime recursal garantido quando eu interponho meu recurso. Mas é preciso ser enfrentado o seguinte ponto, o ponto de que, com a emenda constitucional, não vai significar que os processos que foram combatidos por recurso vão ter um trânsito em julgado superveniente. Isso precisa ser dito. Quando eu ajuizo um recurso, eu produzo um efeito. Um recurso é um ato jurídico perfeito. E o ato jurídico perfeito produziu um efeito. Qual foi? De impedir o trânsito em julgado. A superveniência de uma emenda constitucional não pode atingir o efeito desse meu ato jurídico perfeito, sob pena de violar a regra constitucional que garante a proteção ao ato jurídico perfeito. Então, primeiro ponto, as decisões, os acordos atacados por recurso especial extraordinário não irão transitar quando vigorar a PEC, quando vigorar a emenda constitucional. Só que eu acho que o ponto mais problemático é o seguinte, a PEC, a emenda, ela precisa de uma regulamentação legal. Ela precisa que a lei disponha, inclusive ela fala isso, que a lei tratará, sobre os requisitos de admissibilidade dessas ações revisionais. Vai ter um tempo entre a adaptação do sistema legal, e a entrada em vigor da emenda constitucional. Então, a emenda constitucional vai transformar o recurso especial em ação revisional especial, por exemplo. Qual é o prazo dessa ação revisional? Eu não sei porque ela deveria estar na lei, mas eu não tenho lei tratando disso. Quais são os requisitos de admissibilidade? Eu não sei por quê, porque a lei não está tratando disso. Então, vai ter um período em que vai precisar ser debatida uma lei para ela entrar em vigor e eu saber como eu devo ajuizar essa ação revisional. E como é que eu fico nesse tempo? Aí, o que é que eu pensei? Poxa, a gente já sofreu isso. A gente já sofreu isso provavelmente lá em 1988. Todos nós aqui somos muito novos, para termos vivido academicamente ou profissionalmente esse momento, talvez algum de nós já tenhamos estudado, eu não tive essa oportunidade. Mas quando entrou em vigor a Constituição de 88, ela criou um sistema recursal novo. Ela criou o STJ, recurso especial. Só que, provavelmente, o Código de 73, na época, em vigor, não se adaptou de imediato. Nesse período entre a adaptação do Código para o novo sistema recursal e a promulgação da Constituição de 88, como é que funcionou? Isso tem que ser pensado, porque senão a gente vai ficar com um vácuo de insegurança jurídica muito grave. Eu acho que esse é o segundo problema de direito intertemporal que a gente precisa enfrentar. Tentando ser bem breve aqui, né, porque, enfim, são muitos problemas que a gente precisa enfrentar. Eu devolvo a palavra a Fred. Fred, está contigo. Valeu, Gustavo. Bem pensados os problemas de direito intertemporal. Acho que a PEC é bem lacônica ao tratar dessas questões. Só para a gente contextualizar aí os problemas que a gente está tratando, né? O Eli tratou no primeiro momento dos impactos e dos reflexos da PEC no processo civil, algo que eu digo a doutrina, a comunidade científica, ainda está começando a pensar. Gustavo trouxe aí as questões envolvendo a Fazenda Pública e direito intertemporal. E eu queria saber do Tiago Siqueira, assim, ele
fez uma tese sobre coisa julgada, sobre questão prejudicial na Universidade de São Paulo. Queria saber se ele já pensou algumas coisas relacionadas ao impacto da PEC neste Instituto do Processo Civil e, principalmente, Thiago, a questão da mudança do conceito de trânsito julgado. Se você pudesse nos jogar luzes aí sobre esse tema e delimitar os problemas que existem e podem existir em relação a isso, acho que seria bem bacana. Boa noite, é um prazer falar contigo. Beleza, Fred. Boa noite, pessoal. Prazer estar aí com todos vocês aí que, além de serem grandes estudiosos, são amigos muito queridos, então muito bom a gente poder estar junto nesse período difícil aí pelo qual todos nós estamos passando, para poder conversar um pouquinho sobre o processo. Eu vou aproveitar, Fred, a pergunta que você fez, enfim, as questões que você colocou para tratar um pouco de um tema que o Eli colocou, que é a difícil e até agora incerta relação entre essa ação autônoma nova, ou essas ações autônomas novas, e a ação rescisória, porque isso tem tudo a ver com o conceito de trânsito em julgado, né? Quando a gente pensa em uma ação autônoma para atacar uma decisão já transitada em julgado, a gente pensa logo na ação rescisória, mas essas ações aí previstas na PEC também seriam ações para atacar decisões já transitadas em julgado. E aí a gente tem um problema sério de concurso de meios aí, concurso de meios autônomos e impugnativos cabíveis contra decisões transitadas em julgados. Por quê? E parece que a PEC não altera o conceito de trânsito em julgado e nem o conceito de coisa julgada. Quando a gente pensa em trânsito em julgado, a gente está pensando na passagem de uma decisão, de uma situação jurídica em que ela era mutável para uma situação jurídica de imutabilidade decorrente da formação da coisa julgada. E quando a gente pensa no que é coisa julgada, e esse é um conceito, o momento de formação da coisa julgada é definido pelo direito positivo, tanto a lei de introdução, as normas do direito brasileiro no artigo 6º, parágrafo 3º, quanto o Código de Processo Civil no artigo 502, delimitam e atrelam a formação da coisa julgada à ausência de cabimento de recurso contra a decisão. E como essas ações autônomas de impugnação não são recursos, como está claro no texto da PEC, elas não alteram o que é coisa julgada e o que é trânsito julgado. Então, a partir do momento que não cabe mais recurso e elas não são mais recursos, forma-se a coisa julgada, ocorre o trânsito julgado, e aí então eu chego no problema mais sério, que é o fato de que, contra um mesmo acórdão, especialmente de segunda instância, Tribunal de Justiça ou de um TRF, pode ser cabível uma dessas ações impugnativas previstas na PEC e pode ser cabível uma ação rescisória ao mesmo tempo. E isso são muitos os problemas que podem decorrer disso e, infelizmente, eu não tenho resposta para esses problemas, mas eu queria colocá-los aqui para a gente entender a seriedade dos impactos que a aprovação dessa PEC pode ter, o trabalho que, primeiro, o legislador vai precisar ter para adaptar esse sistema de impugnação das decisões, uma vez que a PEC esteja em vigor, o trabalho que a doutrina vai ter, o trabalho que a jurisprudência vai ter. Mas, já que essas ações impugnativas vão ser cabíveis nas hipóteses atualmente existentes para o recurso especial e para o recurso extraordinário, provavelmente os mesmos filtros que a gente tem hoje para o especial e para o extraordinário vão se aplicar a essas ações. Parece claro aí que, se não em todas, mas na maior parte das situações em que a gente poderia ajuizar uma dessas ações pelo novo artigo 102 e o artigo 105, a gente poderia pensar no ajuizamento de ação rescisória com base no artigo 966, inciso 5, por violação manifesta violação à norma jurídica. Então, primeiro, eu teria 2 meios distintos para atacar uma mesma decisão transitada em julgado. Só que o primeiro problema mais grave que eu vejo é que esses meios estão submetidos a regras de competência diversas. Então, enquanto a ação rescisória contra um acordo de tribunal de justiça é de competência do tribunal, contra um acordo do TRF é de competência do TRF, essa ação impugnativa pode ser de competência do STJ e do Supremo, inclusive ao mesmo tempo. A gente não sabe se as regras existentes no Código de Processo Civil de conversão de especial a extraordinário, de extraordinário a especial, por exemplo, vão ficar valendo para as ações impugnativas. E elas vão ter que conviver ao mesmo tempo com uma ação rescisória de competência dos tribunais de segundo grau. Isso é um problema sério aí. Então, vai ter litispendência entre elas?
porque, tirando o enquadramento jurídico no 102.3, ou no artigo 102, inciso 1, no 105, inciso 1, ou no 966, inciso 5, o fundamento, muitas vezes, pode ser exatamente o mesmo. Violação a uma norma da Constituição, violação a uma norma de lei federal, que manifesta violação à norma jurídica para os fins do 966, inciso 5. Então, vai ter litispendência entre elas. Um segundo problema, além das questões relacionadas à competência. Quando é que começa o prazo para ajuizamento da ação rescisória? O 975 do Código diz que a ação rescisória pode ser ajuizada até 2 anos da última decisão proferida no processo. A gente sabe das discussões a partir de quando ela pode ser ajuizada, mas, em suma, o prazo começa quando não tem mais decisão nenhuma no processo. Essas ações impugnativas, ao que parece, dão origem a um processo novo, né? Então, o mesmo dia de início do prazo de ajuizamento delas, que a gente não sabe qual se vai ser 15 dias mesmo, tudo indica que sim, é o dia em que pode ser começada a gente pode pensar no ajuizamento de uma ação rescisória. Isso é um outro problema sério também, e aí elas podem vir ao mesmo tempo, porque é um concurso de meios, a opção por um meio, a princípio, não veda a utilização de outro meio, o julgamento de uma faz coisa julgada para poder impedir o julgamento da outra, e aí por instâncias diferentes, são todos problemas que envolviam uma PEC aí que a gente sabe das razões políticas, e sem querer entrar no mérito dessas razões políticas que levam a isso, a essa ideia ao menos, mas os impactos dela no processo civil parece que são muitos e a gente precisa pensar em tudo isso aí. Na verdade, elas impactam toda a estrutura do Código de Processo Civil, por exemplo, o sistema de precedentes. Esse é um problema que a gente nem começou a conversar aqui. Mas, em suma, não sei se eu consegui trazer luz, eu queria tentar trazer alguns dos poucos problemas em que eu consigo pensar relacionados à questão que você colocou, Fred, já agradecendo a oportunidade, o espaço aí, reiterando meu prazer de estar aqui com vocês e os votos de que isso possa ser um projeto duradouro. Devolvo a palavra ao Fred aí. Obrigado, pessoal. Valeu, Thiago. Acho que conseguiu bastante jogar luz em alguns problemas, tanto que o Eli e o Gustavo já têm algumas coisas para falar em relação às questões que você suscitou. Então, Eli, primeiro você, o que você tem a dizer sobre essas considerações do Thiago? Só contextualizando que esse é um tema que você está, nesse momento, imerso na pesquisa, né? Você está pesquisando justamente essas relações, né? Entre recursos e meios autônomos de impugnação. Justamente isso. Esse é o objeto da minha tese sobre o relacionamento entre recurso e ação autônoma, natureza jurídica, como é que eles interagem. E essa PEC mexe diretamente com o tema da minha pesquisa e como a gente já comentou, eu escrevi a respeito. Acho que o Thiago tocou em pontos essenciais, fundamentais e talvez para mim que sejam os maiores problemas estruturais dessa PEC, que é essa zona de sobreposição dos diversos mecanismos e ampliando, na verdade, a possibilidade de desconstituição das decisões transitadas em julgado, ou seja, você transforma aquilo que era um único mecanismo, em regra, a ação rescisória, e passa a ter 3 mecanismos. E esses 3 mecanismos, com alguns fundamentos parecidos, problemas de competência vão existir. Alguns ordenamentos jurídicos de outros países convivem com uma realidade não igual, mas um pouco parecida, de multiplicidade de meios de impugnação posteriores ao trânsito em julgado, ou durante o trânsito em julgado, mas relacionados ainda assim entre autônomo e recurso. A Itália é um exemplo disso. E, basicamente, o que rege essa relação é relação entre demandas, né? A grande questão é essa: litispendência, prejudicialidade entre uma e outra. Conexidade você não vai ter, porque são competências distintas, mas basicamente é isso. Vejo inúmeros problemas, como o Thiago bem disse, no inciso 5º do 966, quando a gente tiver a questão da violação à norma jurídica, porque se eu tiver uma violação à legislação infraconstitucional, eu vou ter, em tese, admissível a ação rescisória e a ação revisional especial. E se eu tiver a infração à Constituição, a ação rescisória e a ação revisional extraordinária. Então, teria que saber se
E eu acho que fatalmente é esse o entendimento que vai prevalecer na jurisprudência quando ela começar a analisar isso, caso a PEC entre em vigor, isso é um palpite, que é atribuir um caráter ainda mais subsidiário para a ação rescisória em relação a esses 2 meses, mas é um chutômetro que eu estou dando. Mas, enfim, parabenizar o Siqueira pelas provocações que eu achei que foram extremamente pertinentes. E devolvo a palavra para você, Fred. Beleza, Eli, valeu. O Minami, ele queria falar alguma coisinha também, né, Minami? Você queria falar alguma questão em relação aos reflexos? Dessas questões a gente está trabalhando com a questão da mitigação da coisa julgada. Minami, prazer falar contigo, aqui do Sudeste para o Nordeste. Diga aí, uma satisfação estar com os colegas, que a gente se encontra algumas vezes por ano em eventos pelo Brasil, mas agora com essa gripe aí mundial, trouxe muitas infelicidades, mas de uma forma ou outra está nos reaproximando. A gente está em contato diário para tratar de alguns temas. Quando, às vezes, eu estou escutando alguém falar de um tema de processo novo, sempre me vem na cabeça como é que eu vou ensinar isso para os meus alunos. E eu sempre sou perguntado por uma questão que parece banal, mas que, às vezes, quando a gente vai ensinar, dá uma série de efeitos, que é a pergunta simples que me fazem sempre: professor, a qualquer tempo, é a qualquer tempo mesmo? É até o sol apagar? Aí não, a qualquer tempo no processo civil ele não pode ser levado a ferro e fogo. E a qualquer tempo é até quando? Até o trânsito em julgado? Mas, professor, sempre até o trânsito em julgado? Quando o trânsito em julgado não tem mais jeito nenhum? E se eu esqueci de dizer alguma coisa? Tem a eficácia preclusiva da coisa julgada, ali do 508. Tudo que você deveria ter dito e não disse, é como se você tivesse dito e aquilo foi repelido. E não tem jeito, depois dessa tal de eficácia preclusiva, acabou a qualquer tempo, então é até o trânsito em julgado? Não, tem uma ação rescisória para discutir alguns temas que estão ali no 966. Então, a qualquer tempo é até o trânsito em julgado e, excepcionalmente, nas hipóteses da ação rescisória. Não é bem assim não, porque há outra hipótese também. Se, por exemplo, houve falta ou nulidade de citação, aí eu tenho um vício tão grande que eu poderia suscitar até depois do prazo da rescisória. Aí as pessoas chamam isso de vício transrescisório. E se essa coisa julgada... E tem até uma coisa interessante, né? Porque se a coisa julgada supera o prazo da ação rescisória, a gente dá até nome bonito. A gente processualista adora dar nome nas coisas. Coisa julgada absoluta, coisa julgada soberana. Aí passou esse prazo, eu poderia entrar com essa tal de querela nulitas, que seria um vício transrescisório. Não. Então, professor, acabou. A qualquer tempo é até ação rescisória e, às vezes... Enfim, aí, Eli, Tiago, Carlos, não acaba nunca mais essa história de você ter uma segurança jurídica. Porque, em algum momento, o direito, o nosso ordenamento, ele para de pensar na justiça do caso concreto e ele encerra a discussão. Eu li uma coisa muito forte uma vez no livro do professor Técio, um livro que eu só entendi, a gente não entende aquele livro no começo da faculdade, só vai entender algumas coisas depois, e tem coisa que eu acho que até hoje eu não entendo, que diz que o barato do processo não é que ele traz justiça para o caso concreto, o barato do processo é que ele encerra o debate. Aí a gente está criando outra forma desse debate continuar. Eu não sei como é que eu vou... Viu, Eli? Eu acho que eu vou pedir para um de vocês, nesse dia, entrar assim ao vivo, entrar online e ensinar isso para meus alunos. Afinal de contas, a qualquer tempo no processo civil é até quando? Até quando essas discussões vão terminar? E só outra coisa que às vezes me perguntam quando esse tema estava sendo discutido no que diz respeito à segunda instância, era em relação à possível repercussão disso na execução civil. Porque me diziam, olha, se não pode prender, não pode nem executar civilmente. Mas eu acho que talvez, na nossa execução, a gente tenha já como controlar um possível prejuízo do devedor no artigo 520, porque traz a necessidade de garantir pratos mais drásticos que o credor queira fazer nessa execução provisória e a responsabilidade civil de quem executa um título executivo que ainda está sob discussão é uma responsabilidade objetiva, né? O que Fred gosta de chamar de ato, fato, processual indenizativa. É um nome bonito para dizer que é possível que você pode executar, a execução provisória é tão drástica quanto a definitiva, mas há esses efeitos colaterais. Era só isso que eu tinha para contribuir aqui no debate, que eu quero mais aprender mesmo do que
do que ter algo aqui para contribuir. Então, o Minami agora mostrou para a gente como nós começamos na graduação com um espírito bom, buscando segurança jurídica para o sistema, e quando, à medida que o tempo vai passando, nós vamos ficando tolerantes com a segurança jurídica. Então, nós vamos tolerando hipóteses, por exemplo, de restrição, de mitigação da coisa julgada. Eu não sei se eu fico feliz com essa notícia, se eu fico triste, mas desde já eu deixo o Gustavo falar aí que ele queria pontuar uma questão, e depois, desde já, Gustavo, depois que você falou que você queria pontuar, passe para o Siqueira, para ele também pontuar a questão que ele queria. É só um pequeno detalhe. Siqueira puxou, ele falou disso, o Minami também abordou, é que eu posso, desde logo, ajuizar a ação rescisória e a ação revisional. Uma perante o tribunal local e outra perante, vamos supor que seja a lei federal, perante o STJ. E, feito Eli também pontuou, vai haver uma relação de prejudicialidade entre os julgamentos. A gente tem que entender o que vai acontecer. Mas imaginamos, só para a gente atiçar a curiosidade, que seja julgada a ação revisional perante o STJ, nada alterando o acordo do tribunal local. Essa ação revisional, ela teve seu mérito conhecido. E tendo decisão de mérito e trânsito em julgado, vai caber uma nova rescisória agora perante o próprio STJ. Então, a gente antes tinha feito, o Minami falou, a discussão nunca acaba, né? Tinha a rescisória da rescisória. Agora a gente vai ter a rescisória da rescisória no tribunal local e a rescisória da ação revisional. E Só para me meter aqui, Guga, como é que fica o 525? O parágrafo ali, o parágrafo 12 também, né? Nessa história toda aí. Não, mas nós vamos fechar. Vamos fechar e acabou o STJ, né? Encerrou. O Minami, você estava falando como é que você explica para os seus alunos e tal. Eu tenho uma frase que circula por aí de um autor que eu não sei quem é, mas também não é nada relevante filosoficamente, não é nada de filosofia, mas é uma frase que diz o seguinte, que estabilidade não existe. Talvez a gente viva o momento atual, ele confirme um pouco isso, porque você pode ter a falsa sensação de estabilidade, mas ela nunca vai existir. Você falou do 525, se você analisar os parágrafos 11 a 15 do 525, talvez você tenha a confirmação de que estabilidade não existe, que é que permite 2 anos depois da declaração de inconstitucionalidade a rescisória. Então, talvez a gente tenha uma falsa sensação sobre isso, né? Só para fechar, aproveitando a provocação do Minami e do Eli sobre a ausência de estabilidade, que a coisa julgada não representa o fim aí dos debates, para fechar com uma questão teórica, a gente aí como estuda processo gosta das questões conceituais e teóricas, né? É muito conhecido no Brasil a tese do Liebman de que coisa julgada não seria efeito nem imperatividade da sentença, da decisão, mas sim a sua imutabilidade. Há uma crítica na doutrina estrangeira que é bastante pertinente, que fala, olha, a coisa julgada, será que ela é a imutabilidade mesmo da decisão? Porque ela é imutabilidade, mas peronomútil aí, né? Uma decisão já formada, coisa julgada, ela está sujeita à rescisória e agora está sujeita a um novo meio de impugnação, então ela é uma imutabilidade que não é a imutabilidade final aí, porque a discussão nunca cabe, a eficácia preclusiva da coisa julgada representa só um momento de estabilidade, como a doutrina brasileira vem colocando aí recentemente em destaque. Mas é isso, eu vou a palavra para o Fred, só uma provocação. Só um detalhe, a discussão só acaba quando a gente não enxerga mais possibilidade de conseguir uma tutela provisória para suspender a execução e de não ganhar no final. Porque se houver a possibilidade de obter uma tutela provisória e suspender a execução, onde quer que seja, a discussão permanece. Acho que é só esse adendo. Aquela velha história que a gente sempre fala para aluno de graduação, quando a gente está explicando algum tema, acabar com recurso, com o número de recursos, nunca é acabar com a possibilidade de recorribilidade. É um jeito fácil de falar que o sistema ele vai sempre permitir, aí o Gustavo deu essa hipótese para a gente, a recorribilidade ou a você impugnar e pedir o reexame de uma decisão. Eu acho que, por hoje, a gente conseguiu atingir o nosso objetivo, que era justamente, nesse primeiro encontro, a gente problematizar os reflexos dessa PEC, essa proposta de emenda constitucional tão importante, que está focada, em um primeiro momento, no processo penal, por isso ela é conhecida como PEC da segunda instância, e a gente conseguiu trazer o debate para o processo civil, que era o nosso objetivo. Conseguimos trazer temas aí relativos à fazenda pública, coisa julgada,
temas que estão a meios autônomos de impugnação e até o ensino jurídico, como o Iname trouxe para a gente. Então, acho que nossos objetivos foram cumpridos. Nós vamos ter ainda outras possibilidades com esses encontros. A gente pretende, teremos outros colegas que vão participar com a gente, o próprio Leandro que está aí vendo, o Lucas Buril, Rodrigo Ramiro, o João Lessa. Nosso objetivo é debater esses temas que nós debatemos em grupos de redes sociais e trazer esse debate para o público para a gente começar a pensar nisso conjuntamente. O objetivo, então, é refletir e refletir com diferentes sotaques, né, Guga? E essa frase que você gosta aí de falar, para a gente conseguir atingir aí todos os estados da federação e conseguir disponibilizar um conteúdo interessante para a gente debater o processo civil, que é o que a gente gosta de fazer, o que a gente gosta de pensar. Agradeço aí a possibilidade de conversar com vocês, de revê-los. Nós estamos aí em isolamento, mas a internet tem essa missão de nos aproximar. Fico muito feliz de conversar com vocês. Espero que esse seja o primeiro de muitos encontros. Beleza? Joinha aí para todo mundo. Um abraço. Valeu, pessoal. Abraço. Valeu. Valeu, a gente se vê.